Nessa semana, galera, a gente vai fazer a correção das atividades da semana 19, né? Que fala sobre o volume do cilindro. Então, o que é o cilindro? No caso, o cilindro ela é uma forma circular, né? Que ela possui uma base que é um círculo. Então, sempre que aparecer alguma coisa, um exercício em que fala de cilindro, que fala de círculo, a gente sempre tem que levar em consideração que a gente vai precisar usar aquele valorzinho do π, né? Porque o π é uma constante, que ela é uma característica das formas circulares, né? Então, o cilindro, por exemplo, é como se fosse uma lata de conserva de milho. Aquilo é um cilindro. Então, assim, tudo que tiver esse formato é da forma cilíndrica. E o que é o volume? O volume é o que cabe dentro dele, né? É a capacidade dele. Então, esse volume, ele pode ser dado em decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos, vai depender da unidade de medida. Outra coisa que eu dependo para achar esse volume é o raio. O raio é de extrema importância. Se eu não tiver o raio, eu não consigo determinar o volume. E a formulazinha do volume, qual é? O volume nada mais é, imagine pizzas. Você tem uma pizza e você coloca uma pizza sobreposta com a outra, vai aumentando, vai dando uma pilha, né? Vai dar uma pilha de pizza, que lá vai ter um volume. E a forma circular. Então, quanto mais você coloca pizzas, mais volume você vai ter. Então, depende de quê? Depende do π, depende do raio e depende da altura. Então, a base eu sei que é um círculo, opa, então eu vou precisar da área daquela base. E a área daquela base eu vou multiplicar pela altura. Mas qual é a área da base? A área do círculo. A área do círculo é o quê? Π vezes raio ao quadrado. E depois vou multiplicar isso pela altura. Então, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Então, vamos pegar essa fórmula, que é π raio ao quadrado vezes a altura, e substituir os valores que nós temos. Então, o π é 3,14 aproximadamente. O que é o raio? O raio aqui eu tenho 11, ó, tenho o raio exato. 11, só que é o raio ao quadrado. Então, 11 ao quadrado vezes a altura. O que é a altura? 14, né? Então, o volume. Sempre que eu for fazer uma multiplicação desta maneira, eu tenho uma potência, eu preciso resolver ela primeiro. Então, eu conservo os demais, né, fatores. 11 ao quadrado é 11 vezes 11, que dá 121, vezes o 14. Agora, eu fiquei com 3,14 vezes 121 vezes 14. Quando eu faço essa multiplicação, esse vezes esse, o resultado vezes 14, dá 5.319,16. Então, no caso, se eu tenho centímetros, aqui eu terei centímetros cúbicos, né? E essa é a questão. A letra B. A letra B dá uma diferença que mudou aqui, ó. Aqui o raio era 11 e a altura 14. Na letra B, o raio é 14 e a altura é 11. Ah, professora, vai dar a mesma coisa? Será? Não sei, né? Porque quem que vai ao quadrado? Vai ao quadrado é o raio. Aqui o raio foi ao quadrado 11. Aqui quem vai ao quadrado é o 14. Então, não deduzam isso de maneira nenhuma que vai ficar errado. Então, o volume é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Quem que é o π? 3,14 vezes quem que é o raio? O raio é 14, então é 14 ao quadrado vezes a altura, que é 11. Então, conserva o 3,14, resolve essa potência. 14 vezes 14 dá 196, multiplicado por 11. Então, 3,14 vezes 196 vezes 11, você faz essa multiplicação e você vai obter 6.769,84 centímetros cúbicos. Olha a diferença, né? Os números são iguais, só que estão colocados em lugares diferentes, né? Tome esse cuidado. O exercício da letra C, eu tenho um cilindro, a altura é 11 e aqui eu tenho 14 na base. Só que será que isso aqui é o raio?
ele está indicando de um canto no outro. Isso não é o raio, isso aqui é o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Então, quanto que é o raio aqui? Ah, o diâmetro é tudo, é 14. Então, o raio é 7. Então, aqui eu vou usar o 7. Então, volume é o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O π, 3,14. O raio que eu encontrei, que é metade do 14, é 7. Então, é 7 ao quadrado vezes a altura, que é 11. Resolvendo primeiro essa potência. 3,14 vezes 7 vezes 7, 49, vezes 11. Então, 3,14 vezes 49 vezes 11, 1.692,46 centímetros cúbicos, né? O próximo exercício eu vou fazer numa parte 2, né? Então, vou fazer essa correção em duas partes, porque ele é um exercício um pouquinho mais elaborado e senão o vídeo fica muito longo. Até o próximo vídeo, galera!